A gente está ministrando todos os salmos da Bíblia. Comecei lá no Salmo 1, já estamos no Salmo 75. Glória a Deus, gente. Então a gente, salmo por salmo, nós estamos trazendo ou em pregações, ou em devocionais. Nós queremos aqui, Deus nos deu esse desafio, de passarmos, e ministrarmos todos os salmos da Bíblia. Já estamos no Salmo 75, um salmo que nos ensina o seguinte tema: Deus é o justo juiz. Deus é o justo juiz, é o nosso tema do dia de hoje. Deus é o justo juiz. Salmo 75, de 1 a 10, é o texto sagrado que nós fazemos aqui na presença do Senhor e esperamos ser bênção na sua vida em nome de Jesus. Então, coloque-se de pé, quem puder ficar de pé, abra comigo o Salmo 75 e em reverência à palavra de Deus, leiamos todos juntos, louvado seja o nome do Senhor. Salmo 75 diz: graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos. Invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas, pois dissestes: hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos: não sejais arrogantes, e aos ímpios: não levanteis a vossa força, não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha. Como é que é o nome dessa igreja? Casa na Rocha. Vocês podem ver que o R está maiúsculo na sua Bíblia. Quem é a rocha eterna, a pedra angular? Jesus de Nazaré. Então, são homens ímpios, se levantam com insolência, com altivez, que é arrogância, contra a rocha, ou seja, contra o próprio Cristo. Versículo 6. Porque não é do Oriente ou do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz. A um abate, a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura. Dele dá a beber, sorvem-no até as escórias todos os ímpios da terra. Quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Abaterei as forças dos ímpios, mas a força do justo será exaltada. Vamos falar junto? Mas a força, bem forte, fala, mas a força dos justos será exaltada. Pode se assentar, que a graça e a paz de Deus venha sobre você, que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Deus é o justo juiz. Será que você compreende a justiça de Deus? Você compreende que Deus é um justo juiz? É interessante que lá em Romanos 12, a Bíblia Sagrada diz: a mim pertence a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. Ou seja, todos nós vamos receber da parte de Deus uma retribuição, para o bem ou para o mal. É o que nós vamos aprender hoje. É interessante que também lá em Hebreus capítulo 4, versículo 13, diz que todas as coisas estão patentes e visíveis aos olhos daquele de quem nós teremos que prestar conta. Um dia, cada ser humano. E aí não vai ter papai, mamãe, vovô, vovó, titio, titia. Cada ser humano estará perante Jesus de Nazaré para uma prestação de contas diante do Senhor. A Bíblia diz que após essa vida terrena, é selado o nosso destino eterno. Será que você, querido que me ouve nesta noite, você está preparado para enfrentar esse juiz? Será que tipo de retribuição você vai receber da parte de Deus? Retribuições boas, bênçãos, vai entrar no céu, vai receber o regaço de Deus, a bem-aventurança dos salvos na glória eterna? Ou infelizmente você tem pisado na bola, vivido uma vida equivocada, errada, inconstante, instável, ou abandonando a Deus, alienado de Deus, longe de Deus, em rebeldia contra Deus, vivendo uma vida de maldição, de desgraça, de coisas ruins sobre a sua vida e sobre a sua história. Então, nós vamos pensar um pouquinho sobre isso. É interessante que justiça na Bíblia, em inglês principalmente, são duas palavras diferentes. Quando se trata da justiça humana, que a gente sabe é falha,
Basta a gente olhar para o nosso STF, o nosso sistema de justiça brasileiro, onde quem tem mais pode mais, infelizmente. Algumas instâncias até com pessoas ali que a gente sabe, corruptos, né, que vendem sentenças. A justiça humana em inglês se chama a palavra justice. Mas quando se trata a justiça divina, é outra palavra em inglês, chamado righteousness. Right, correto, ness, aquilo que é correto, aquilo que é justo, uma essência da própria natureza de Deus. A justiça de Deus é perfeita. Amém? Vamos falar junto? A justiça de Deus é perfeita. Agora fala comigo, a justiça humana é falha. E é interessante que esse salmo fala sobre a justiça de Deus. Fala sobre Deus como justo juiz. Esse salmo retrata a restauração do povo de Deus e o juízo sobre os ímpios, aqueles que se rebelam contra o Senhor. Ele olha para frente, o salmista aqui, Asaf, é um cântico de Asaf, o mestre de música de Israel, nos tempos de Davi, o grande rei Davi. Ele olha para frente e profeticamente enxerga Jesus de Nazaré, a rocha eterna, que reinará com justiça, e a Bíblia diz que Jesus colocará os seus inimigos debaixo dos seus pés. Amém? E nós também, gente, se Jesus é o cabeça do corpo, nós somos o corpo de Cristo, a igreja. A Bíblia diz lá em Lucas 10:19, eis que vos dei poder e autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões e de todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas alegrai-vos antes, não porque os demônios, os espíritos malignos, se vos submetem, alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito lá nos céus. Amém? Quem quer ter o nome escrito no céu aqui? Dá um glória a Deus e fala, Senhor, eu quero ir para o céu. Mas a grande questão é, será que nós temos vivido uma vida justa, honesta, sincera diante de Deus? Que tipo de vida nós estamos levando? Que tipo de vida nós estamos vivendo? É interessante que aqui é uma espécie de resenha, resumo, também de um culto de gratidão ao Senhor. Alguns estudiosos, da palavra de Deus associam esse salmo com um grande escrito poético acerca do rei Ezequias e o grande livramento que Israel teve diante da afronta e do livramento que Israel teve da afronta do rei assírio. Senaqueribe e seus generais de guerra se vangloriando das suas realizações, das suas conquistas e zombando do povo de Israel, onde Deus dá um grande livramento ao seu povo. Eles aqui, porque se ensoberbeceram, se orgulharam, acharam que Israel ia ser mais uma nação que eles iam devastar, destruir Senaqueribe, seus exércitos, mas eles é que foram envergonhados diante de Deus, porque Deus mandou um anjo só, que aniquilou mais de 180 mil soldados. Amém? Um anjo só, gente, tem poder de destruir 180 mil soldados, que se voltaram uns contra si e se mataram, e ele teve que voltar envergonhado para a sua terra, com a sua derrota, e logo em seguida seus filhos o mataram e perdeu o seu reinado, porque zombaram do Senhor. Sabe por quê, gente? Porque Deus é um justo juiz. Deus destruiu o exército da Síria, que estava ao redor de Jerusalém. Isso é falado lá em Isaías 36 e 37, você pode ler na sua casa. Primeira lição que nós aprendemos nesse salmo, comece com uma invocação de louvor. Fala comigo, eu preciso começar louvando a Deus. E é interessante que esse salmo nos ensina, no primeiro versículo, graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. Ele começa lá em cima, louvando, adorando ao Senhor e nos ensinando que a verdadeira adoração se concentra no Senhor. Não é nas nossas dores, não é nos nossos problemas, não é nas nossas necessidades. A nossa adoração se concentra no alvo da adoração, que é o Senhor. Louve a Deus pelo seu caráter,
por aquilo que Deus é, pelos seus atributos, pela sua essência, um Deus bondoso, um Deus misericordioso, um Deus justo, um Deus benigno, um Deus compassivo, um Deus soberano, um Deus majestoso, um Deus que é belo. O nosso Deus é tudo isso, gente, um Deus gracioso. Comece na presença do Senhor sempre louvando a Deus. Asaf começa rendendo graças ao Senhor, invocando o nome do Senhor, louvando o Senhor pelo seu caráter, seus atributos e as maravilhas de Deus, ou seja, as suas obras. A Bíblia diz no Salmo 46:1, Deus é o socorro bem presente nos dias de tribulação. Vamos falar junto? Deus é o meu socorro bem presente nos dias de tribulação. Talvez você veja aqui nessa noite, está passando por alguma luta, alguma dificuldade, alguma tribulação. Deus é o teu socorro, bem presente nos dias de tribulação. Todos nós já passamos por isso. E podemos aprender, irmãos, que quanto mais invocamos o Senhor, mais certeira é a promessa de Deus de que Ele nos ouvirá. Amém? Queria que você abrisse comigo o Salmo 91, olha que coisa linda, como é que o salmista termina o Salmo 91, versículo 14 a 16. Salmo 91, 14 a 16, nos ensina que quando o invocamos, certamente Ele nos ouvirá. Olha o que diz o texto sagrado, porque a mim se apegou com amor. Será que você ama o Senhor? Será que você tem se dedicado ao Senhor? A resposta de Deus é: eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Será que você conhece o nome de Deus? Será que você tem dado um bom testemunho do nome de Deus? Será que você tem amado o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o teu entendimento? A sigla aqui é CAFÉ. Coração, alma, força e entendimento. Amém? Quem gosta de café aqui? Eu gosto, fico o dia inteiro tomando café. O pastor é uma chaminézinha de café. A Beth sabe. Primeira coisa quando eu chego na igreja, ela fala: pastor, quer um café? Essa sigla CAFÉ é o que diz Jesus no resumo da lei de Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, C, com toda a tua alma, A, com toda a tua força, F, e com todo o teu entendimento. A fé cristã é uma fé com entendimento, a fé cristã é uma fé inteligente. Mas amar a Deus com tudo isso, quem amar o Senhor, quem se apegar a Ele com amor, receberá de Deus o livramento, Deus o salvará, porque Ele conhece o seu nome, Ele honra o seu nome, Ele testifica do seu nome, Ele exalta as suas maravilhas. Aí vem o 15, Ele me invocará e eu lhe responderei. Olha que promessa tremenda, gente. Nós vamos orar e Deus vai ouvir. Nós vamos adorar a Deus e a glória vai descer. Por quê? Porque nós estamos invocando o Senhor, Ele vai nos responder. Olha a continuação, na sua angústia, eu estarei com Ele. Amém? Olha que coisa linda. Você está agoniado, angustiado, temeroso, não tem problema, querido, Deus está contigo. Você está no meio de uma tempestade, Deus tem um caminho para você no meio da tempestade. Na sua angústia, eu estarei com Ele. Livrá-lo-ei e o glorifica. Quem quer ser glorificado aí pelo Senhor? Levanta as mãos e fala: Senhor, eu quero ver a tua glória manifesta na minha vida. Eu o glorificarei, eu o livrarei, diz o Senhor. E no 16 ele diz: saciá-lo-ei com longevidade. O que é longevidade? Muitos anos de vida, e lhe mostrarei a minha salvação. Quem é a nossa salvação, gente? A rocha eterna, Jesus de Nazaré. Amém? Todo aquele que nele crê não perecerá, mas terá vida eterna. Todo aquele que nele confia jamais será decepcionado ou frustrado. A pedra que os construtores, os religiosos da época de Jesus, rejeitaram, diz 1 Pedro, para nós é uma pedra preciosa,
uma pedra maravilhosa, uma pedra angular, uma pedra de esquina, uma rocha eterna, cuja casa, vida, sonhos, planos, projetos, família, nós vamos construir. Amém? Isso é tremendo, gente. Quando o invocamos, certamente Ele nos ouvirá. Leve a Ele os seus fardos, busque dEle a sua ajuda, olhe pela fé e louve ao Senhor. Primeiro ponto, comece com uma invocação de louvor, comece adorando a Deus, mesmo em meio à sua dificuldade. Segundo princípio que aprendemos, observe a mensagem do Senhor. Observe a mensagem do Senhor. Fique atento à voz de Deus, fique atento àquilo que Deus fala na sua palavra. A sua palavra precisa ser lida por nós todos os dias, pregada por nós através da nossa vida, ouvida e descida ao nosso coração, mas a palavra de Deus, como nós estamos vendo aqui no Salmo, também ele precisa ser cantada. Cada um desses salmos eram canções, eram melodias, eram poesias hebraicas, cantadas pelos músicos na época, principalmente de Davi. Davi escreveu 75% dos salmos. Asaf, segundo que mais escreveu salmos. Os filhos de Coré, Moisés e outros autores escreveram 25% dos salmos. Porque 75% foi escrito por Davi. E Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Então Deus está procurando verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Observe a mensagem do Senhor, leia a palavra, pregue a palavra, ouça a palavra, cante a palavra, porque vemos nela um encorajamento para quem é justo diante de Deus, mas uma advertência terrível para aquele que é rebelde e ímpio contra Deus. Quando vemos os ímpios prosperar, às vezes surge no nosso coração: até quando, Senhor? Verás e parece que não estás fazendo nada. É o que diz o salmista, principalmente no salmo anterior, o salmo 74, nós vemos isso. A aparente prosperidade do ímpio. E talvez isso surja no teu coração, você veja pessoas ímpias, injustas, pessoas que vivem uma vida toda errada, parece que elas prosperam e muitas vezes parece que nós não. E você pergunta: até quando, Senhor? A resposta de Deus é que pode esperar, porque o seu juízo virá. Tenha paz, tenha confiança, Deus está no controle, Deus tem os seus tempos, Deus tem os seus modos, Ele nunca se atrasa. No momento certeiro, Deus, que é o justo juiz, julgará. Amém? Aprenda a confiar no relógio de Deus. Deus tem seus tempos, Deus tem seus modos. Por mais que os pilares da sociedade, principalmente nos dias em que estamos vivendo, parecem estar ruindo, parecem estar destroçados, destronados, as colunas mencionadas aqui, o Senhor sabe o que está fazendo. Tudo faz parte de um plano eterno de Deus. Amém? Continue orando, continue se posicionando do lado certo, do lado daquilo que é justo, do lado daquilo que agrada ao coração de Deus. Jesus está no seu trono, Ele cuidará de tudo, Ele age na história humana, gente. A diferença, por exemplo, entre o Deus dos cristãos, o Deus judaico-cristão e o Deus dos muçulmanos, por exemplo, é que o Deus dos muçulmanos é um Deus impessoal. Ele não age na história, Ele não interage com as suas criaturas, não. Ele está lá, é chamado de Alá. Ele criou todas as coisas, criou o universo com as suas leis, e vocês que se virem lá na terra, apenas adorem a Alá, e acabou. Não é um Deus pessoal, não é um Deus que age na história, não é um Deus que interage conosco, não. Mas o Deus da Bíblia Sagrada é um Deus pessoal. Amém? Por exemplo, a Regina, né? Ela estava passando por umas dificuldades ali, fez vários exames. Aí hoje ela relatou para mim: pastor, glória a Deus, fui lá na médica e tal, não era aquilo que a médica pensava, fiz vários exames, Deus já deu um livramento. Não é verdade, querida? E nós nos alegramos pela tua vitória, estivemos orando por ela, estivemos ungindo ela com óleo, estivemos orando pela vida dela, e graças a Deus,
Ou não era nada, ou Deus já operou e fez um milagre. Louvado seja o nome do Senhor. É um Deus que age na história. O Valdir também, não é verdade? Deus agiu com providência na cirurgia que ele teve que fazer. Viu a mão de Deus ali operando. Por quê? Porque Deus age em favor dos seus filhos. Amém? Quem aqui já recebeu alguma bênção de Deus? Levanta a sua mão, dá glória a Deus, fala: Senhor, obrigado pelas tuas bênçãos na minha vida. Jesus está no trono, Ele cuidará de tudo, Ele age na história, mas toda arrogância humana, todo rebelde a Deus, será curvado, será prostrado, será aniquilado e será julgado, diz a palavra de Deus. É o que nós vemos nesse salmo, um Deus em juízo, um Deus julgando toda a terra. Terceiro princípio que aprendemos: primeiro, comece com louvor e adoração. Segundo, observe a mensagem do Senhor. Terceiro, pratique a palavra na sua vida, gente. Vamos falar junto? Praticar a palavra na minha vida. Ou seja, as bênçãos vêm quando praticamos essa palavra. Não adianta apenas ouvir, não descer para o coração e não entrar em ação. A Bíblia diz que o homem prudente, aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, é aquele que ouve a palavra de Deus, medita nela, mas coloca em prática. É como aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Amém? Haverá ventanias, chuvas, vendavais, mas por ter esse homem prudente construído e obedecido à palavra de Deus e construído a sua vida sobre a rocha, ele será inabalável. Amém? Eu quero ser inabalável. Você também, gente? Amém? Inabalável é aquele que obedece a palavra, é aquele que coloca em prática. Bênçãos vêm sobre nós quando praticamos a palavra. Livramento, libertação aos obedientes. Mas os arrogantes serão humilhados, é o que nós vemos aqui no Salmo. Os quebrantados serão exaltados, mas os arrogantes serão humilhados, assim como aconteceu com Senaqueribe, com seus oficiais, os seus exércitos. O grande livramento veio sobre o rei Ezequias, sobre Israel, que se quebrantaram, se humilharam, jejuaram, buscaram o Deus de Israel. Deus enviou um anjo que detonou os exércitos dos assírios. Amém? Talvez demônios tenham se levantado contra você, situações adversas, situações hostis ao Evangelho, pessoas na sua família, circunstâncias complicaram para você, meu irmão. Um anjo de Deus já pode resolver qualquer situação sua. Amém? Por exemplo, nós estamos vendo agora em Israel, sim ou não, gente? Todos os povos das nações ao redor mandando foguete, míssil intercontinental sobre Israel. Mas eles não vão conseguir destruir Israel, porque debaixo de Israel existe uma promessa poderosa. Amém? Amém? Sim, existe. Sabia que existe um anjo, um arcanjo, que cuida de Israel? O arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel cuida de Israel, gente. E jamais vai permitir que os outros exércitos ali ao redor destruam totalmente a nação de Israel. É impossível, gente. Biblicamente, profeticamente, é impossível isso. Porque Deus guarda e cuida do seu povo Israel. Existem promessas proféticas que ainda vão acontecer sobre Israel. Terceiro princípio: pratique a palavra de Deus. Os arrogantes serão humilhados, mas os quebrantados serão exaltados. Deus livrou José lá do fundo do poço e o colocou como o segundo homem do Egito. Deus livrou Davi e o transformou em rei de Israel. O livrou da mão de Saul, que queria a sua morte, a sua ruína e a sua destruição. Deus livrou Daniel da cova dos leões e o colocou como príncipe, presidente, coordenador de todos os sátrapas, que eram como se fossem governadores das 100 e poucas províncias que haviam entre os medos e os persas. Aqueles que se recusarem a crer no Senhor, querido, beberão do cálice do juízo de Deus. Mas nós não. É o quarto princípio que eu quero te ensinar. Viva no temor
do Senhor. Toda vez que a gente pensa, o Senhor é o justo juiz, isso tem que gerar no nosso coração o quê? Temor. Temor no nosso coração, sim ou não? A gente pode viver na palhaçada? Não. A gente pode viver a vida cristã de qualquer maneira? Não. Eu posso pintar e bordar e achar que no final tudo vai dar certo, Deus vai passar a mão na minha cabeça? Não. Esse salmo nos ensina que Deus é um justo juiz. A mim pertence a vingança, diz o Senhor, eu o retribuirei. Aqueles que forem obedientes, as bênçãos e bem-aventuranças, promessas e graças divinas. Aqueles que forem rebeldes, arrogantes, soberbos, contrários à minha palavra, os ímpios, a palavra ímpio significa sem lei, sem Deus. Iniquidade significa aquele que quebra a lei de Deus. E pecado significa errar o alvo, fazer qualquer coisa contrária à vontade de Deus. Você viver uma vida assim, querido, você vai experimentar não a bem-aventurança, não a bênção, mas beberá do cálice do juízo vindouro da ira de Deus. Por isso, viva no temor do Senhor, é o que nos ensina os últimos versículos desse trecho. Viva no temor do Senhor. Asaf era músico do rei Davi, mas não é porque ele vivia na presença de Deus que ele podia fazer o que ele queria, não. Ele sabia disso. Volte lá comigo, Salmo 75, finalzinho dele, versículos 9 a 10. Quanto a mim, diz Asaf, exultarei para sempre ao Senhor, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Ele sabia que o Deus dele não era qualquer Deus, não era um falso Deus, não era Moloque, não era Afrodite, não era Diana dos Efésios, não era Apolo, não era Osíris, nem Íris do Egito, não, com D minúsculo. Sabia que o panteão egípcio tinha mais de 2.000 deuses, 12 principais e 2.000 deuses. Os gregos tinham um monte de deuses. Os romanos se apropriaram dos deuses gregos e mudaram os nomes. Se apropriaram da cultura helênica, grega, e mudaram o nome dos deuses. E alguns também atrelaram, incorporaram das suas próprias lendas romanas. Existia Baal, o Deus, o Senhor dos cananeus, um falso Senhor, um falso Deus. Tantos deuses. Dagon, ali dos filisteus. Tantos falsos deuses. Mas Asaf sabia que ele servia ao único Deus verdadeiro, o Deus de Jacó. Jacó era o patriarca, era o pai dos 12 filhos, que geraram os 12 filhos, as 12 tribos de Israel. Asaf era um dos filhos de Levi, o músico moro, o músico chefe da grande orquestra do rei Davi, o filho descendente da tribo de Judá. Por isso que Jesus é chamado filho de Davi. Fala comigo, Jesus é o filho de Davi, porque ele veio da descendência de Judá. O Deus de Jacó é o nosso Deus. O Deus de Jacó precisava ser obedecido também por Asaf, e nós também precisamos temer e obedecer ao Senhor. O Deus de Jacó julgará os ímpios, o Deus de Israel. Preguemos então o Evangelho para aqueles que estão perdidos, estão debaixo de rebeldia contra Deus. Temos que nos encher de compaixão. A gente não pode ficar com um sentimento de vingança, de retaliação. São ímpios mesmo, que se lasque, que vão para o inferno. Não, você não pode pensar assim. Você tem que interceder por aqueles que ainda não conhecem a Jesus, amém? 2 Coríntios 4,4, a Bíblia diz que o Deus desse século, o diabo, tem cegado o entendimento das pessoas para que não resplandeça a luz do Evangelho. Quem é ímpio, quem é rebelde contra Deus, está debaixo de uma cegueira promovida pelo diabo. Sabe como é que cai essa cegueira, irmãos? Através da nossa intercessão, através do nosso clamor, através do nosso testemunho cristão, através da nossa pregação do Evangelho.
Deus está contando conosco, porque a Bíblia diz lá no finalzinho de Pedro, 1 Pedro, Deus não quer que nenhum se perca, gente, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da glória de Deus, que é Jesus. Deus não tem prazer em levar pessoas para o inferno, só vai para o inferno quem quiser ir para o inferno, quem desprezar o amor de Deus, quem se rebelar contra Deus. Por isso preguemos o Evangelho para os perdidos, oremos, façamos intercessões por eles. Irmãos, para terminar, se nos humilharmos, se vivermos a sua justiça, se andarmos numa vida de fé, triunfaremos assim como Israel, sobre os nossos inimigos. E o crente tem 3 inimigos: a carne, nossa inclinação pecaminosa, tem o segundo inimigo, que é o mundo, o cosmos, esse sistema organizado contrário à palavra de Deus e aos valores do reino de Deus. Hoje mais do que nunca a gente tem visto isso, sim ou não, irmãos? Sim. E o terceiro e mais famoso e conhecido inimigo, Satanás e seus demônios. Mas como eu falei, Lucas 10:19, Deus já nos deu poder e autoridade para pisarmos serpentes. Serpente lembra quem? O diabo. O diabo é o símbolo da serpente, é o diabo. Serpentes e escorpiões. Escorpiões lembra quem? Os demônios que querem nos picar com os seus venenos, com as suas mentiras, querem nos desviar do propósito de Deus. Nós temos poder e autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões, e sob todo o poder do inimigo, nós temos autoridade para triunfarmos sobre eles. Amém? Vencemos os nossos inimigos, vencemos o pecado, vencemos os problemas, as lutas e as dificuldades, se nos humilharmos, se vivemos uma vida de justiça, se vivemos uma vida de fé, nós triunfaremos sobre os nossos 3 inimigos, sobre o pecado, sobre os problemas, para a honra e glória do nome de Jesus. Assim como Deus deu vitória para Ezequias, o rei Ezequias e todo Israel, em meio a um cerco do exército dos assírios, que já tinham destruído várias nações ao redor de Israel, assim Deus também pode dar livramento e vitória para a sua vida. Amém? Quais são os 4 princípios que nós aprendemos hoje? Primeiro, comece com adoração e louvor. Segundo princípio, observe a mensagem do Senhor. Terceiro princípio, pratique a palavra na sua vida. E quarto princípio, viva no temor do Senhor. Quero terminar com as palavras de Paulo. Paulo diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Fala comigo essas 2 palavrinhas: temor e tremor. Tremor de tremer mesmo, gente. E temor de ter essa reverência, honra, respeito. Medo de pecar, medo de ferir o coração de Deus, medo de se arrebentar com o pecado, com o erro e com a falha, de viver uma vida alienado, longe de Deus. Nós precisamos desenvolver a nossa salvação no temor do Senhor e no tremor diante da presença de Deus. Amém? Fala comigo: Deus é um justo juiz. É o que nos ensina o Salmo 75. Quem aprendeu, dá um glória a Deus aí. Coloque-se de pé diante do Senhor, vamos orar pela tua vida. Que Deus abençoe você. Feche os seus olhinhos, coloque a mão no seu coração. A Júlia vai estar ali tocando o teclado, preparando uma canção para nós. E eu queria orar pela tua vida, clamando a Deus pela sua vida, pela sua casa e pela sua família. Pai, no nome de Jesus, nós te damos graças e glória, Pai, pela tua palavra bendita. Senhor, obrigado porque cada salmo que nós lemos, nós somos impactados com a tua verdade, com os teus princípios, ó Deus, com o conhecimento de Deus, de quem é o Deus da Bíblia Sagrada, o Deus de Israel, o Deus de Jacó. Senhor, que nós possamos buscar esse Deus de Jacó, esse Deus maravilhoso, esse Deus tremendo,
esse Deus poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Um Deus eterno, um Deus imutável, um Deus gracioso, um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus tremendo, um Deus poderoso, que pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Senhor, nós estamos aqui, em poucas pessoas, Pai, mas os teus filhos vieram te buscar, os teus filhos vieram, ó Deus, ouvir a tua palavra. Muitos estão nos assistindo pela internet, outros ainda assistirão, mas nós te agradecemos de todo o coração, porque o Senhor fala conosco através da tua palavra. O teu Espírito ministra ao nosso coração as verdades imutáveis e atemporais do Senhor. Senhor, dá-nos essa confiança de Asaf. Ó Deus, livra-nos de ficarmos olhando para o lado e vermos a prosperidade do ímpio e, ó Deus, de alguma maneira invejarmos ela, não sabendo que o fim deles é trágico, é catastrófico, é terrível, Senhor. Mas aqueles que confiam no Senhor, diz a tua palavra, são como os montes de Sião, eles não se abalam, mas eles permanecem para sempre. Senhor, dá-nos esse coração que permanece, dá-nos esse coração resiliente, dá-nos esse coração confiante em Ti, Senhor. Dá-nos esse coração inabalável diante da Tua presença. Pai, abençoa os Teus filhos, abençoe aqueles que nos assistirem. Pai, abençoa o Teu povo, a Tua casa, a Tua igreja. Pai, quem sustenta essa obra é o Senhor. Quem está à frente dessa comunidade é o Senhor. Essa comunidade começou no teu coração, Pai, e o Senhor é o preservador e o sustentador desta igreja e de cada vida, Pai, que se associa a nós através da mesma fé e do mesmo coração no Deus de Jacó. Senhor, nós te amamos. Senhor, ajuda-nos a te amar cada vez mais. Senhor, ajuda-nos a te invocarmos nos momentos de dificuldade. Senhor, ajuda-nos a vermos as maravilhas e as obras do nosso Deus. Que possamos te amar com o nosso coração, com a nossa alma, com toda a nossa força e com entendimento diante do Senhor. E também amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. De tudo isso, Pai, é o resumo da lei: amar ao Senhor e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós te pedimos essa graça, nos revela o Salmo 75, nos faz entender que o Senhor é justo, é o justo juiz de toda a terra, e que a ti pertence a vingança, diz o Senhor. Que não venhamos a retalhar, a nos vingarmos, a queremos agir do nosso jeito, a nos levantarmos contra pessoas, a agirmos de forma maldosa, Pai, ou maliciosa. Não, Jesus. Dá-nos um coração bondoso, como diz Paulo, lá em Romanos 12, 21, que nós não nos deixemos vencer pelo mal, mas que nós possamos vencer o mal através do bem, Pai. Nós te pedimos essa graça no nome de Jesus. Amém e amém. Levanta as tuas mãos para os céus comigo. Que o Senhor te abençoe desde Sião. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor te encha com a sua paz. A paz que excede todo entendimento guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Que o Senhor te santifique em tudo. O teu corpo, a tua alma e o teu espírito permaneçam íntegros e irrepreensíveis até a volta de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Que o Senhor te purifique de todo pecado. Que o Senhor te lave com seu sangue precioso. Que o Senhor te prospere. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te dê graça e glória. E que você viva de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, em Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Amém? Dê um abraço nessa pessoa linda que está do seu lado, e nós vamos terminar adorando a Deus. Deus seja contigo. Amém e amém.